Olá, pessoal. Aqui, Pastor Jamil, com a minha querida esposa. Euseli. Nós temos um quadro no nosso canal do YouTube, Éramos Dois, a nossa história. E nós queremos contar hoje quando nos conhecemos. Sim, foi onde paramos no último vídeo, né? Eu consegui um trabalho que durou apenas um mês e pouco, né? Meus pais não gostariam que eu trabalhasse fora para poder estudar durante o dia, porque naquela... Alô? Oi. Pai? Ei! Tô te chamando para falar com os netos aqui, vocês gravando vídeo. Desideia. Pois é, rapaz. Precisamos contar que... a nossa história. Não, é o seguinte, eu queria conversar, tinha umas perguntas para vocês, mas manda, continua conversando então, bora falar aí. Papi? Foi mais ou menos assim a história. Vamos tentar lembrar o máximo. Tem mais um aí? Tem mais, tem mais gente na linha? Você não vai deixar eu contar essa história hoje. Igor? Pai, não sabia que você estava com eles. Tá precisando de uma ajuda aí. Eles estão conversando sobre como se conheceram, 1977. Só que... Opa! Não, beleza. Não, posso ficar então? Vou pegar um chazinho aqui. Acompanha a nossa conversa aí. Depois vocês contam para Sara, tá bom? Ei, Saru! Alô? Aí, Vocês combinaram, né? Sara, mas é o seguinte, ó, papai e mamãe estão conversando sobre o dia onde se conheceram. Então, vamos ficar na chamada aqui. Eu sei que nós estamos procurando babysitter aqui em Pariquara, Jacupiranga, Hawaii, Miami. Pois é. Mas eu quero voltar com vocês. Vamos voltar em 77? Sim, vocês escutam aí a história da gente. É. 77 e era mês de março. Eu sei que era mês de março porque eu consegui um trabalho, né? Eu tinha 16 para 17 anos. E consegui meu primeiro trabalho. Naquela época, os pais não gostavam muito que os filhos trabalhassem nessa idade, porque... Principalmente menina bonita, assim. E era perigoso. Eu tinha começado em contabilidade no escritório chamado Rima, e do Rima eu passei para essa revendedora de Massey Ferguson. E nessa área de administração, escritório, contabilidade e tal, eu fazia muito serviço externo. Eu ia muito para os bancos. Então, eu estava sempre na rua. Mas tinha uma rotina que essa era de todos os dias, né? Nós tínhamos uma equipe, éramos companheiros de trabalho que íamos de manhã juntos para o trabalho, em um carro só. Na hora do almoço, íamos almoçar todos no mesmo carro. Éramos companheiros de trabalho, enfim, essa era a nossa rotina. Nessa turminha, tinha uma prima que trabalhava na mesma loja que Mami estava trabalhando. Tinha uma companheira de trabalho e estudava com Mami. Sim. Lembra disso, né? Era uma conexão daí, né? Através. Então, o que aconteceu? Num dado dia, na hora do almoço, passamos e paramos em frente da loja, deixar Salete. Quem estava ali? Né? Daí o meu coração palpitou, o coração bateu forte. Né? Peraí. Você não conhecia ou sabia de Mami? Não conhecia, nunca tinha visto? Não sabia. Nada? Não sabia nada. Muito embora tivemos ocasiões de que parece que nos cruzamos, mas não nos encontramos, não nos vimos. Por exemplo, um casamento. Tivemos o mesmo casamento, mas e não eu nos conhecemos. Eu fui nesse casamento, era irmão de uma tia. Estivemos ali no casamento, mas não nos encontramos. Antes desse trabalho que eu tinha no escritório, eu trabalhava fazendo distribuição de jornal. E eu entregava o jornal lá na casa de Mami, de manhãzinha. Mas aí, claro, ela estava dormindo, né? Era cedo demais, era né? 5 da manhã. Você não jogava na janela dela só para assim... Eu só fui saber disso depois. É interessante, numa época que você ficava aguardando o jornal chegar. Por lá que você escutava o barulho cair do jornal caindo lá fora, você já queria ir buscar o jornal, mas eu nunca vi quem entregava. Não tinha Instagram, né? Era o Facebook. Então, nesse dia, quando paramos em frente à loja, eu falei para o pessoal que estava comigo no carro, eu vou namorar essa menina. Ela vai ser a minha namorada. Aê! Esse é Espírito Ribeiro. Eu estava estudando nesse momento que eu tinha um exame à noite, mas eu não olhei o carro. Eu sabia que parou um carro, mas eu não olhei. E eles foram embora. Era o Fusca? Não, era uma azul, Belina azul. Não, eu lembro que era uma Belina azul, mas eu não olhei quem estava dentro. Azul.
E daí, mas na hora que nós entramos para o trabalho, a prima dele disse assim, meu primo quer te conhecer. Mas eu nem tinha, meu primo quer me conhecer, eu não sei quem é, nem nada, né? Daí, no outro dia, ela fala de novo, né? Meu primo gostou de você, alguma coisa assim, ela falou, né? Mas eu fiquei assim, ué, mas como? Você não me conhece, eu não conheço, né? E, ao mesmo tempo, essa companheira de trabalho, né? Que passava o dia comigo no escritório, e à noite com mami na classe, porque estudavam juntas, era também uma ajudadora, era cúmplice nessa história, né? Porque ela levava os meus recados, levava tudo aquilo que eu falava durante o dia, e à noite... Ela sempre levava algum recado. Falava. Isso foi em março. Até que nós realmente nos encontramos e tivemos o primeiro encontro, assim, frente a frente, olho no olho, de trocar palavras, setembro. Setembro, isso foi... 7 de setembro de 77. Olha só. Patriota, hein? De setembro. De E aí, então, começamos a namorar, né? Mas você pediu namoro como? Não pedi namoro, foi namorando. Eita, mas espera aí. Não, foi Vamos sim, conversar. Não foi assim que você me ensinou, não. Veja bem, é preciso entender uma coisa, e para quem está ouvindo a gente entender também. Para mim, era uma outra vida. Era uma outra vida. Quando eu falei no carro, né, eu vou namorar essa menina, foi uma expressão de que eu digo? De galanteio, porque era acostumado a fazer isso. De galanteio, porque era no contexto que eu vivia, as amizades que eu tinha, os amigos que eu tinha, cada dia chegava no escritório, ou na escola, ou no bairro, na vizinhança, cada um contando uma história. Eu saí com uma menina, eu tenho uma namorada, essa não deu certo porque já estou de olho em outra menina. Então, eu vivia nesse meio. Para mim, essa oportunidade de chegar e contar para as pessoas, né, do meu círculo de amizade, cara, tem uma menina nova, tem uma nova namorada, tem uma menina que eu tô... Era um prato cheio. Eu queria realmente fazer parte do grupo. Eu queria ter histórias para contar também. Foi nesse contexto. Não, mas na verdade nós nos conhecemos no dia 7 de setembro, aí, né, eu digo que para mim foi amor à primeira vista, porque quando eu vi esse dia, essa imagem, eu não esqueço mais, né, ficou como um flash na minha mente, foi a primeira vez que eu vi. Ele tinha o cabelo como os Beatles, assim, na época, né, assim, que fazia voltinha aqui atrás, assim, e de calça, aquelas calças largas embaixo, assim, pantalona, que chamava na época, né, e daí tá bom, a gente só conversou nesse dia. E ele tinha essa amiga que já tinha combinado com ele de que ele ia levar a gente em casa, e eu não sabia disso. Essa foi a trampa. Foi a trampa da minha amiga, né, de dizer que, vamos embora, vai dar uma carona pra gente, né? E daí foi quando ela ficou na casa dela primeiro, e eu fiquei em choque, porque eu nunca tinha estado com uma pessoa, ainda mais uma pessoa estranha, então eu só falei, deixa na minha casa e pronto, e nesse dia a gente não conversou nada, nem nada, mas eu fiquei com aquela imagem dele, né? E daí no outro dia ele falou que queria me ver, daí eu falei que não, mas a gente assim, como que nem deu tempo de conhecer direito. Mas aquele não, eu quero sim. E no outro dia ele já estava lá na frente na escola, né? E outra vez, né? Então foi bem emocionante, na verdade. Então, como a mamãe disse, nesse dia já estava de caso pensado, né? Eu levei essa amiga nossa primeiro para casa e depois fui levar a mãe para casa, e já realmente com essa intenção de começar, de conversar, mas foi a primeira vez, nervoso e tudo mais. Mas logo no segundo dia, assim, já começamos a conversar, começamos a namorar mas não começamos a namorar, só a conversar, né? Não namorar. Nós começamos o mês. Para mim era. Para mim já era um namoro, porque eu já tinha assunto para conversar, já tinha assunto para contar, já tinha algo para compartilhar. Então, para mim era namoro. Vale contar aqui de que era uma outra vida que eu tinha, era outro mundo, era um outro conceito que eu tinha. Tanto que foi só um mês que nós ficamos conversando. Para mim era namoro, ela tentando me entender, conhecer, tentando, né? Me entender o mundo dele, que eu não entendia o mundo dele, era muito diferente do meu mundo dele. Então, foi interessante que eu lembro que eu perguntei assim para ele, né?
você acredita no amor? Ele disse que sim. Eu falei, mas esse cara não sabe o que é amor. Eu pensei assim, né, comigo. Eu nunca planejei para namorar uma pessoa que não fosse do meu círculo de amizade, de igreja, né? Ele não frequentava igreja nem nada, tinha um mundo completamente diferente do meu, né? Então, me chocou um pouco, né, o tipo de vida dele, o estilo de vida, né, nesse sentido. Uma boa pessoa, excelente pessoa e tudo, mas um outro estilo de vida. Com né? outros costumes, outros padrões, outros costumes nada recomendáveis. E eu comecei a conhecendo, conversando, perguntando sobre ele, né, e tudo. Então, daí fui sabendo mais. Então, daí foi estranho, porque eu perguntei para ele isso, né, se ele acreditava no amor, porque eu falei, acho que esse cara não sabe o que é amor, porque mas isso não é assim, né? E o porquê que foi só o período de um mês, né? Que ela disse, não, chega, até aqui chegamos, não dá para nós continuarmos, o seu mundo é um, meu mundo é outro, não tem condições. Ela disse, não, até logo, tchau, e até que deu. Justamente porque, coisa que eu fazia, né? Claro que não é recomendável. Eu passava na escola, ia levá-la para casa, e depois eu ia e encontrava com outra. Às vezes eu passava na frente da escola com outra, levava embora, deixava e voltava na escola buscá-la para levar para casa. Então, imagina, isso na cabeça dela, acho que estava... Né? Então, eu falei, foi você que me pediu em namoro e você faz isso? Eu não tinha por que estar nisso. Daí ele falou assim, não, com você é uma coisa e com elas é outra. Nessa hora, meu sangue ferveu. Daí eu disse assim para ele, né? Eu falei, então, mais um motivo eu tenho para não namorar com você. Porque quem me vê com você não vai pensar que comigo é uma coisa e com elas é outra. Vai pensar que é todo mundo igual. E foi difícil para mim dizer não, porque eu já estava gostando dele. E foi assim, na lata, hein? Ela disse, não... Eu falei, até aqui chegou. Não, seu mundo é um e o meu é outro, não tem nada a ver, nós não temos nada em comum, eu disse. Daí, nesse momento, ele me olhou bem no olho assim, e ele disse assim, eu vou mudar e vou voltar. Ele disse. E esse foi um grande desafio. Esse foi um grande desafio. Realmente, eu também já estava apaixonado, já estava realmente amando, né? Usando essa palavra bonita, né? Romântica. Peraí, você já tinha falado para a mamãe, eu te amo ou não? Eu já, mas... Ele já, mas eu nunca tinha falado, porque eu falei, como que ama? Uma pessoa que diz que ama, isso diz para todo mundo, entende? Eu não tinha falado. Você não? Não, ela não. Mas isso só depois desse mês? Desse um mês? Ou já estamos... Só um mês. Nossa, foi rápido o negócio. Em um mês aconteceu tudo isso. Caramba. Então, nesse momento, quando terminou tudo, acabou, eu senti. Primeiro porque não estava acostumado com isso. Não tinha recebido nenhum não, nenhuma rejeição. Né? Tudo aquilo que eu pensava que iria, estava na mão, era fácil. Então, né? Era mal acostumado, na verdade. E esse não mexeu comigo. Em dois sentidos. Primeiro, por não estar acostumado, realmente mexeu com o brio. E outro, porque mostrou a diferença. Mostrou de que era uma pessoa diferente, uma menina de princípios, uma menina de determinação, que sabia onde estava parada, sabia o que queria da vida e que não ia cair na mão de qualquer um que viesse com conversa fiada, né? E essa diferença mexeu comigo bastante. E realmente, quando eu disse isso, eu vou mudar e vou voltar, foi consciente. Aí não foi jogar palavras fora, não, foi consciente, porque eu sabia que se eu quisesse continuar, e eu queria continuar, eu tinha que mudar. E aí foi o desafio, né? Mudar, terminar todos os enroscos nos rabos de saias que tinha, né? Imagine com 17 anos. 16, ainda ia fazer 17. 16 anos. Isso me chocou mais. Uma pessoa tão jovem e já com historial. Passaram-se alguns meses, foram 7, 8 meses. 7 meses. Foram 7 meses. E sem se falar? Sem se falar? Não, sem se falar. Sem se falar. Eu mandava livros para ele, fazia anotações e dedicatórias para ele sobre beber, fumar, sobre relacionamento, sobre vida cristã. Porque eu bebia. A Bíblia, mandei Bíblia para ele, né? Fumava, ia em bailes. Aí isso começou num processo regressivo. Fui terminando, deixando e mudando meu padrão de vida, meu estilo, mudando até mesmo as amizades,
E 7, 8 meses nós voltamos. Começamos aí sério, começamos aí de verdade. Mas como que você passou esses 6, 7 meses, mãe? Nossa, foi horrível. Mama foi para o hospital, ficou doente. Eu fiquei doente, O coração. Eu fiz tratamento psicológico e tudo. Eu comecei a fazer tratamento com psicólogo, porque eu fiquei bem mal, eu não podia compartilhar com a minha família o porquê. Foi um tempo difícil. Para mim foi difícil também, bem difícil. Claro, em outro contexto, mas eu também tive bastante dificuldade, justamente nessa proposta, ou nesse desejo de ter essa mudança. Eu queria ter a mudança. E não foi fácil, porque era toda uma vida, todo um ambiente, um contexto familiar realmente propenso a esse outro lado da vida, né? Tivemos o início de namoro, tivemos o começo já com uma outra mentalidade. O que não foi fácil, o nosso começo de namoro, de verdade, foi muito difícil. E aí também temos muitas histórias para contar e vamos deixar isso para um outro vídeo, porque o nosso namoro de verdade tem muita coisa para contar. Mas eu quero terminar esse momento na importância do testemunho cristão no namoro. Porque se não fosse esse testemunho cristão, se não fosse essa firmeza na fé, o compromisso com Deus, se fosse mais uma das quais eu estava acostumado a ter, menino, saía, não ia mudar nada para mim. Seria mais uma na minha lista. Mas esse testemunho cristão realmente foi o que fez toda a diferença. Eu deixo essa palavra para os jovens que estão namorando, que estão começando a namorar, para terminar, senão isso aqui vai muito longe hoje. Fala-se muito no jugo desigual, casamento em jugo desigual. Sim, a Bíblia é clara nisso, né? O casar em jugo desigual não é aconselhável, não é aprovado por Deus, mas o namoro em jugo desigual, se o cristão da relação está firme, comprometido, pode ganhar o outro para Cristo, que foi o que aconteceu. Agora, se não está comprometido, se não é uma vida determinada, né, uma fé firme, pode cair e ir por outro lado, o que é muito perigoso. Então, fica essa palavra, esse conselho para os jovens, os que estão namorando, o testemunho cristão, claro, em todo sentido da vida, mas como o nosso tema aqui é o namoro, né, o nosso encontro, então, o testemunho cristão foi que fez a diferença. E eu agradeço a Deus por isso. Porque se não fosse você, eu não sei o que seria de mim. Valeu a pena. Não aconselhei isso, eu tinha bem firme com Deus. Que eu sabia e que não casaria com uma pessoa que não amasse a Deus mais do que ama a mim. Isso eu tenho certeza. E nunca me disse isso, hein? Nunca disse. Nunca me disse. Se você como uma condição, né? Não, nunca. Então, na verdade, a minha transformação foi pura obra de graça e misericórdia de Deus e, claro, com o testemunho de vida cristã de Mami, que me fez repensar a vida. Gente, é bom ter vocês aqui. A história vai longe, paramos por aqui. A gente continua no próximo vídeo contando do nosso namoro, tá bom? E olha, valeu a pena. Só de ter vocês já valeu toda a pena. Vocês três, mais a Marcela e a Ana, e mais um pouco, completando a nossa família. E mais os pimpolhos, é uma benção. Essas crianças. Pai, obrigado pelo exemplo, pelo legado. Até como se fosse combinado, né? Oi pessoal, aqui é o Igor, o segundo filho do Jamil e da Elzeli. Você acabou de ouvir a primeira vez onde meus pais se encontraram. Dá uma curtida aí e se inscreve no canal para você ficar sabendo mais sobre a história deles. Um abraço para vocês. Então, pessoal, continuem assistindo esse vídeo para que vocês saibam como foi a nossa primeira vez de trocar os olhares. Não. Trocar os olhares. Essa parte. Blooper reel.